Os investidores estrangeiros estão saindo da Bolsa Brasileira, o câmbio está disparando e tudo isso por causa do governo? Meu nome é Alex Lararo, eu sou estrategista de investimentos e hoje, em pouquíssimos slides, eu vou te mostrar como é que a dívida brasileira está numa trajetória péssima e isso está afetando os seus investimentos e provavelmente vai afetar o seu futuro. Vamos lá? O que eu vou passar para vocês aqui são apenas 7 slides, uma coisa muito rápida em termos de conteúdo, mas muito profundo em termos de conhecimento, que poucos brasileiros sabem disso, poucos investidores entendem de fato como que a dívida pública impacta os seus investimentos. Então vamos lá, para a tela. Aliás, só antes de prosseguir, não esquece de se inscrever no canal, e me procurar lá no Instagram também, Investe Bem Melhor, e se inscrever também lá, me seguir, para você consumir mais conteúdo sobre investimentos, e também tem um pouco de entretenimento, um pouco de humor, é bem legal para você poder se manter atualizado de uma forma um pouco mais descontraída. Então me segue lá no Instagram, vai ser bem bacana ter a sua participação ativa lá também, tá bom? Vamos seguir aqui então para nossa apresentação rápida. Eu acho que vale lembrar que em 2024 o dólar, né, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, ele se valorizou cerca de 27%, né, ele começou o ano ali na casa dos 4,85 mais ou menos, então ele começa aqui à esquerda e foi subindo até atingir o patamar, né, chegou a bater mais de 6,20, mas fechou aqui no patamar de 6,18 aproximadamente. O ponto aqui que a gente percebe é que o dólar ele não vem numa constante ao longo do ano, ele vem numa tendência de alta. E essa tendência ela se intensifica ali no meio do ano, né, pouco depois de junho, julho, né, aqui é o ano de 2024, a gente tem aqui fevereiro, março, abril, maio, junho, então você vê aqui em junho para julho você tem uma aceleração nessa tendência de alta do dólar e acaba culminando aqui no 6,18, né, e isso não é à toa, porque ao longo do ano nós tivemos várias notícias, vários avisos, digamos assim, né, de que a coisa ia azedar. Porque desde o começo do ano o mercado, né, e as contas públicas já demandavam a atenção do governo para que houvesse corte de gastos. Como esse corte de gastos não veio, né, ao longo do ano, só foi gerando mais expectativa. Você via ali em junho, por exemplo, né, o governo falou, pô, vamos cortar, e nada de sair plano, ficava postergando, então o dólar cada vez mais ia subindo de patamar e não voltava ao patamar anterior. Você vê, cara, é um patamar muito diferente, né, você vê aqui na casa dos R$4,80 a R$5, né, ele andou ali no primeiro semestre praticamente, né, tendo essa expectativa. Quando entrou no segundo trimestre, né, no meio do segundo trimestre, ele acelera essa alta, já que o mercado começa a antever que não vai ter corte de gastos e o governo não tem um comprometimento em segurar as despesas públicas. E aí essas notícias começam a vir à tona, né, de que o risco fiscal é o bicho-papão, né, do Ibovespa, e as apostas caem para baixo de 130 mil pontos, porque até ali, né, isso aqui em junho, você vê aqui junho de 24, que até ali o mercado todo já projetava que o Ibovespa poderia bater 142, 143 mil, até 150 mil pontos no final de 2024. E não foi isso que aconteceu. Né? Você vê ali em setembro já, instituições financeiras veem risco fiscal como mais relevante para a estabilidade, diz o próprio Banco Central. Então esse risco relacionado ao cenário internacional acabava ficando em segundo plano, dado que o fiscal, né, com essa desordem nas contas públicas, trazia muita incerteza. Mais notícias aqui, né, risco fiscal, incertezas externas, Itaú passa a projetar inflação de 5% em 2025. E aí, para você ter uma noção se essa inflação aqui ela é alta ou baixa, esse 5% que o Itaú passou a projetar ali, eu não coloquei a data, mas isso aqui também é meados de julho, tá, no início do segundo semestre, mas a meta do Banco Central, a meta de inflação do Banco Central é de 3% no ano. O que isso significa? Que se o Banco Central deixa essa meta subir muito, deixa a inflação subir muito, ele começa a ter que subir os juros também, porque senão vai pesar no bolso da população. E a inflação corrói o poder de compra da população, e ele não pode deixar isso acontecer. Né? Parte do papel do Banco Central é controlar a inflação,
Existe também ali o mandato com relação ao emprego, mas o foco principal acaba sendo a inflação. E aí, quando você continua olhando as notícias, você nota que o governo Lula aqui, né, a notícia a respeito, governo Lula não tem dinheiro para 2027. Cara, então 2024, 3 anos antes, sendo falado sobre isso. E pode explodir o problema fiscal no Brasil. Por quê? Porque o mercado já também antevê que quando chega às vésperas da eleição, os governos, né, eleição presidencial, os governos eles começam a querer gastar mais para, entre aspas, convencer o público de que eles fizeram algo nesses 4 anos de governo. Tá? E risco fiscal já em dezembro, risco fiscal é a maior ameaça à estabilidade financeira, dizem os bancos. Então, por que é importante? Né? Por que dizem os bancos? Porque os bancos têm diversos analistas e economistas especializados que ficam monitorando o cenário, assim como eu faço diariamente. Então, eu monitoro o cenário, as notícias, os dados macroeconômicos, para poder avaliar a situação da economia e fazer projeções a respeito da situação, né, das empresas, dos governos, da inflação e dos juros, que é um dos propulsores da nossa economia. E quando a gente fala da despesa, né, do governo, da dívida do governo, quando esse gráfico aqui do IFI, da Instituição Fiscal Independente, ele ilustra muito bem o histórico e a projeção, né? Então, ele traz um histórico ali desde 2013, acho que foi nessa época que a Dilma assumiu, não lembro agora o ano exato, se foi 2012, alguma coisa do tipo, mas você vê, em 2013 a dívida era de 51% do PIB. Né? Então, geralmente a dívida do governo ela é medida em percentual do PIB, para a gente ter uma noção desse tamanho, e nessa época ela era de 51%. Apesar desse gráfico ele não ser tão inclinado nesse intervalo de tempo entre 2013 e 2018, antes ali do Bolsonaro assumir, você vê que a dívida ela subiu de 50% para cerca de 74%, 75% aqui por volta de 2018. E o que isso significa? Né? Não parece ser um número tão grande, mas só para você ter uma noção, é como se você, né, aqui em comparação com o PIB, né, como se você, num determinado ano, tivesse um salário de 100 mil reais no ano e a sua dívida, vamos supor ali em 2013, né, você ganhava 100 mil reais e sua dívida era de 50 mil. E quando chegou 2018, ao invés de você ter reduzido a sua dívida aumentou. Então vamos supor que mesmo que seu salário tenha aumentado de 100 mil para 200 mil, agora a sua dívida ela passa de 50% desses 200 mil, agora ela já está na casa ali dos 140 mil reais. Isso pesa muito, né, traz muita insegurança para a população, e não só para a população, principalmente para os investidores. Tá? E essa dívida, o que aconteceu? Ela avançando ali com a pandemia, ela precisou ser elevada, porque o governo teve que fazer gastos emergenciais, então a dívida subiu de 74% para 86%, mas mesmo assim, né, com o decorrer ali da amenização da crise da pandemia, o Bolsonaro conseguiu reduzir, né, os gastos e fazer com que essa dívida voltasse ali para o patamar que ele pegou, né, de aproximadamente 70%. O grande problema é que quando você tem um novo governo aqui no nosso país, ele não dá continuidade à política econômica do anterior. Geralmente, quando tem troca de governo, né, os presidentes costumam mudar a política econômica do anterior, criticando o anterior, como se o que ele vai fazer de novo fosse melhor ainda. E a gente fica nessa troca de políticas econômicas. Consequentemente, quando entra um governo mais de esquerda, ele tem mais gastos sociais, que deveria ser bom, mas acaba não sendo tão bom, e a gente vai ver um pouquinho disso também por quê. E quando o Lula assume, né, a dívida já começa a mudar sua trajetória. E agora, no final, essa projeção aqui do IFI é agora de dezembro, tá? No final de dezembro, se eu não me engano, no dia 29 de dezembro de 2024, ele refaz a projeção já considerando que o governo não vai cortar os gastos. Então, como o governo não vai cortar os gastos, a gente tem ali uma situação em que a trajetória da dívida ela fica ainda mais ascendente. Você vê que a curva a partir de 2025 ela fica mais inclinada. Consequentemente, há uma projeção aqui de que até 2034 essa dívida, né, vire mais de 100% do PIB.
nos próximos 10 anos ela fique muito mais de 100% do PIB, o que vai ficar muito difícil do governo controlar. Mas mesmo que a gente tome aqui como base o cenário base deles, você vê que aqui por volta de 2030 a dívida já passa de 100% do PIB. Né? Um cenário super otimista seria essa dívida mais controlada aqui com os gastos, mas esse cenário é pouco provável que aconteça. E o que preocupa, né? Como que o investidor estrangeiro começa a perceber isso? Você vê que existe uma certa até correlação aqui entre esse gráfico da direita que eu estou te mostrando, que é do risco país, com aquele lá do dólar. E o que acontece, né? Por que existe uma certa correlação? Porque esse gráfico ele mostra o risco percebido pelo investidor estrangeiro. Esse aqui é o que a gente chama de CDS. O CDS é o Credit Default Swap. Ele é o quanto que o investidor estrangeiro está disposto a pagar de seguro para quando ele investe no Brasil. Então, o seguro, esses pontos aqui, ele é medido como se são percentuais. Né? Então, 100 pontos equivale a 1%. 1% do quê? 1% a mais de retorno ou 1% a mais de custo que o investidor estrangeiro está disposto a pagar como um seguro. Né? Então, ele prefere pagar, nesse caso aqui do Brasil, você está vendo aqui 198, vamos dizer aqui 200. Né? Então, são 200 pontos base ou 2% de custo para ter um seguro caso o Brasil quebre. E você percebe que esse seguro aqui ele é tão caro que quando você pega a lista de todos os países, né, que tem um seguro a ser remunerado caso esse país quebre, né, que é o CDS, você coloca em ordem do maior para o menor e o Brasil, olha só a posição que ele aparece aqui. Ele aparece em quarto lugar. Isso aqui é de uma lista de cerca de 20, 30 países aproximadamente aqui, que são os principais países, e o Brasil, olha para quem ele perde, né? Ele perde para a Rússia com 13 mil pontos, a Rússia que é um país que ninguém governa, ninguém controla, né? Não tem relações exteriores positivas, o Egito, né, um país ali que sofre com a questão de terrorismo, né, grupos terroristas, instabilidade econômica, instabilidade política, a Turquia também, com muita instabilidade política, e aí vem o Brasil. Então a Turquia ali com 257, o Brasil com 200 praticamente, abaixo do Brasil vindo aqui, África do Sul, depois México já com 130 lá para baixo, que é mais ou menos o patamar que a gente estava aqui no começo do ano, né? No começo de 2024 a gente estava com esse patamar aqui de CDS, na casa dos 130, você vê entre 125 e 150. Então a percepção do investidor estrangeiro, ela disparou ao longo do ano, e aí no final do ano aqui, o que aconteceu, né? Quando o Haddad fala, aliás, o governo, não só o Haddad, mas vem com aquele pronunciamento de que o corte de gastos seria muito limitado, né, cortando muito menos do que deveria para controlar a dívida pública, e além dele ter esse gasto, aliás, esse corte muito aquém do que precisaria, ele também anuncia que vai dar ainda isenção de impostos para a população. Aquela isenção de impostos para quem ganha até 5 mil reais, ela pode até parecer boa a princípio, só que olha só como ela é ruim, porque cerca de 90% da população ganha menos de 5 mil reais, ou seja, você está praticamente isentando a população inteira de imposto de renda. E quando você faz isso, você está abrindo mão de receita. Quando o governo faz isso, ele abre mão de receita. Consequentemente, você piora ainda mais a trajetória da dívida do governo. E o investidor estrangeiro percebeu isso e acabou punindo aqui, falando, cara, se o governo brasileiro não consegue controlar a dívida, eu preciso de mais seguro para caso ele quebre. E não só isso foi reflexo no CDS, mas também nos títulos públicos. Porque o que acontece? Deixa eu beber uma água aqui enquanto você analisa esse gráfico e percebe que ele tem o mesmo padrão dos anteriores. Esse gráfico, ele mostra que não somente o seguro para o país aumentou, como o que a gente chama de prêmio de risco subiu também. Esse gráfico ele mostra a diferença entre a taxa pedida pelo título brasileiro e a taxa pedida pelo governo americano. Quando o governo americano está pagando, vamos supor, 2%, se o Brasil estiver pagando uma taxa no seu título de renda fixa de cerca de 10%,
Então esse spread, né, que a gente chama, essa diferença é de 8%, ou 800 basis points. 800 basis points. Aqui nesse caso, a gente está vendo aqui nessa coluna de spread contra o governo americano, que o Brasil está pagando cerca de 1.000 basis points. Esses 1.000 basis points são 10% acima do governo americano. Mas ele nem sempre pagou isso. Olha só, no começo de 2024, a gente estava com um spread aqui de cerca de 650, 700 pontos até. Mas conforme o mercado, né, os investidores estrangeiros vão percebendo, e o investidor nacional também vai percebendo que o governo não vai controlar a dívida como deveria, esse spread ele só vai disparando. Né? Então o custo da dívida do governo brasileiro vai aumentando. Não é simplesmente porque o Banco Central aumentou ou não os juros. É que o investidor ele vai pedir um prêmio por esse risco de descontrole da dívida. Então, mais uma vez, aqui uma evidência de que os investidores ficam preocupados com a trajetória da dívida brasileira, já que o governo pode, de repente, não pagar essa dívida e o Brasil entrar em default, né, em calote de novo. E aí, o problema não é só o custo dessa dívida, o problema não é só a elevação, né, da dívida brasileira. Porque você pode até falar, pô, Alex, será que de fato a dívida brasileira ali naquele 78% ela é alta? E aí quando a gente compara aqui, né, eu trouxe uma lista de alguns países, basicamente são os BRICS, né, e mais o México aqui, né, Brasil. Eu não trouxe a Rússia, porque a Rússia é um caso muito específico. Então, quando a gente passa agora para fazer uma comparação dos dados brasileiros com relação a outros países, a gente vai conseguir ter um pouco mais de clareza sobre será que de fato a nossa dívida ela é alta ou ela é baixa? E desde já, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos de análises como essa e outras até mais sucintas do que essa, mas você pode também deixar o seu comentário pedindo análise de algum investimento ou de algum cenário que você tenha observado no mercado e está encontrando pouca informação. Então deixa seu comentário aí que eu vou te atender, tá bom? Então quando a gente vem aqui para essa comparação, a questão não é só o tamanho da dívida brasileira, mas é o tamanho comparativo a outros benchmarks, né, a outras referências. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, vamos ler com calma cada uma das colunas. Então a gente está falando aqui que eu tenho dados de 5 países aqui, né, então Brasil, China, Índia, México e África do Sul. E esses dados aqui foram extraídos do GPT, tá? Então pode ser que eles tenham alguma margem de erro aqui. Sinceramente eu acho que deve ter alguns erros, mas só para a gente ter uma noção dos dados como eles estão hoje e facilitar aqui a nossa conversa. Então, o GPT trouxe para a gente que a dívida brasileira, né, 2018-2022, né, vai terminar aqui agora esse período aproximadamente com uma média de 80%. Talvez não seja isso, talvez seja, mas a pandemia acabou impactando muito esse período. Vamos considerar esse dado aqui, né? Então, o Brasil com uma média ali, cerca de 80% de endividamento. Quando você olha para a China, né, segundo o GPT, ele está falando aqui de cerca de 70% de endividamento. Então, o Brasil já tem mais dívida do que a China, que é que é um país até maior que o Brasil. A Índia também com endividamento na casa dos 80%, México na casa dos 55%, já bem mais baixo que o Brasil, né? Na verdade é aquele Brasil antigo lá de 2013, né, mais ou menos que a gente falou. E a África do Sul também ali entre 65% e 70%, né, mais ou menos o patamar, digamos assim, que é ali anterior à pandemia, né? O Brasil estava na casa dos 74%, alguma coisa desse tipo. Então, a África do Sul seria um Brasil com a dívida controlada, né? Só que aí quando a gente começa a olhar o fator de crescimento, você começa a perceber que o Brasil é um dos países também que cresce pouco. Né? Então, um crescimento aqui médio nesse período de 1,5%, a China crescendo entre 5% e 6%, Índia também na casa dos 5,5%, México já crescendo menos, ali na casa de 1%, e a África do Sul também crescendo cerca de 1%. Só que tem um problema, que o crescimento do país, tudo bem, aqui a gente cresce mais do que México e África do Sul. Você fala, pô Alex, então a gente conseguiria controlar melhor a nossa dívida do que eles. O problema é quando a gente olha a próxima coluna, que é do nível de juros, né? Porque aqui no Brasil, os juros aqui nesse período, apesar de ter sido 6, 7%, a gente já está caminhando para uma taxa acima de 2 dígitos. De novo, né, talvez a segunda ou a primeira maior taxa de juros do mundo.
né, na casa dos 14%. Então, esse período aqui a gente estava com uma dívida, aliás, com uma taxa de juros na casa dos 7%, a China na casa dos 3,5%, dependendo da taxa que você olha, a Índia na casa dos 5%, México na casa dos 6,7% e a África do Sul na casa dos 6,5% também. De novo, você já começa a ter uma distorção aqui na dívida, porque se o seu PIB cresce, a sua dívida vai encolhendo proporcionalmente, né? Então esse percentual aqui ele tenderia a reduzir. O problema é que os juros que você paga, se ele for alto, você não consegue ter esse mesmo controle só com o seu crescimento. Porque você precisa ter um crescimento muito maior para equilibrar essa taxa de juros grande, né? Essa taxa de juros elevada. E para piorar a nossa situação, não é só a nossa dívida, mas é algo que eu falei numa live que eu fiz aqui no YouTube, né, sobre como é que o governo usa esse dinheiro. Porque se a gente pegasse esse dinheiro e usasse para investimento, pô, isso seria ótimo, né? Mas não é bem o caso. Então quando você olha aqui a taxa de investimento do governo brasileiro, né, segundo o GPT, a média aqui de 2018 a 2022 ficou na ordem de 17% do PIB. Enquanto que da China foi na ordem de 43% do PIB. Isso justifica, né, o crescimento, né, de um país emergente tão acelerado ainda, né? Na última década, provavelmente esse crescimento deve ter sido média 7 ou 8%. Então você tem uma taxa de investimento de 40% do PIB, ou seja, um percentual mais do que o dobro do brasileiro. Só que esse volume é muito maior, né, porque o PIB chinês é bem maior que o brasileiro. A Índia também investindo aqui 10% a mais do PIB do que o Brasil, mesmo que tenha uma dívida de 80%, está investindo quase 30% do PIB. O México, né, investindo aqui cerca de 22% do PIB, também acima do Brasil. A África do Sul é o único que vem um pouco mais parecido aqui, com cerca de 18%. Né? Mas, de novo, quando você tem uma taxa de juros tão elevada como a nossa, fica muito difícil controlar a trajetória de subida da dívida pública. E aí, bom, é com isso que eu quero concluir, assim, né, que de uma forma geral, o que acontece com o nosso país, né? A gente não só tem uma dívida elevada e em trajetória de alta, como a gente tem uma dívida cara, mais cara do que outros países comparáveis aos nossos. Os juros, né, ele acaba punindo não só a dívida pública, como também o crédito para os consumidores, o crédito para as empresas que querem investir e crescer. Então, consequentemente, elas vão investir menos. Aquela taxa de investimento da nossa economia, ela é mais baixa do que os nossos pares. Então, o Brasil, para ele crescer mais, ele precisaria investir melhor, não só mais, mas melhor também. O investimento no nosso país, ele é muito ruim. Bom, e, de fato, você acaba exportando não, né, mas você acaba expulsando o investidor estrangeiro do nosso país, fazendo com que ele não queira comprar o real e, consequentemente, o dólar acaba se valorizando mais contra a nossa moeda. E o próprio investidor brasileiro começa a ser afugentado daqui, porque por mais que ele tenha uma taxa de juros elevada aqui, você tem uma instabilidade muito grande. Né? Aqui a gente nem falou de inflação, mas a inflação ela corrói esses juros que você recebe. Então ela, de fato, precisa, né, os juros, de fato, precisa ser maior para que você consiga obter um retorno real mais consistente, um retorno real que vale a pena. O Brasil está enfrentando uma situação fiscal grave. E esses desafios eles vão impactar os seus investimentos e de todos aqueles que você conhece. Não só os investimentos, como também até mesmo crédito para aquele que quer consumir tomando dinheiro emprestado. Então, se você quer continuar entendendo mais do cenário econômico e ser mais crítico, inclusive na hora das eleições, fica ligado aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não deixa de me seguir lá no Instagram, onde você vai conseguir aprender mais e investir bem melhor.